Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Jacó capítulo 2, versículos 7 e 8. A designação do Vem Segue nessa semana é Jacó capítulo 1 e vai até o capítulo 4. Nesses capítulos nós podemos observar que Jacó ele sente o peso do chamado nele, né? A responsabilidade de pregar o evangelho às pessoas e ajudar elas a se arrepender e a se reconciliar com Deus por meio da expiação de Jesus Cristo. Então a gente sente uma tristeza que Jacó sente pelo povo estar pecando, né? Eles começaram a cometer iniquidades do tipo a quebra da lei da castidade e também estavam caindo em orgulho, procurando ouro, prata, né? E se achando melhor do que outras pessoas. Então ele se sente muito triste por isso. Ele reúne, né, nesses versículos aqui, ele reúne o povo em frente ao templo e ele começa a pregar essas palavras aqui, né? Ele diz assim: e também me entristece ter que usar uma linguagem tão forte a vosso respeito perante vossas mulheres e vossos filhos, quando muitos têm sentimentos sumamente externos e castros e delicados perante Deus, o que é agradável a Deus. Suponho que eles tenham vindo aqui para ouvir a agradável palavra de Deus, sim, a palavra que cura a alma ferida. Então, muitas pessoas vão na igreja, né, para se sentir restaurado, para voltar renovado, né? Mas muitas vezes, como nós vamos à igreja, o líder que está pregando, a pessoa ali está falando sobre arrependimento, sobre os pecados, sobre guardar os mandamentos de Deus, né? Então, se as pessoas fossem sempre puras e fizessem as coisas boas, na igreja a gente ia sempre ouvir essas palavras, né? O que nos espera nos reinos de glória, né? O que vem depois dessa vida, o juízo final. Então, nós ouviríamos falar sobre, por exemplo, mais sobre a ressurreição, né? A ressurreição ensina o quê? Que vai existir corpos celestes e corpos terrestres, né? Então vai existir na ressurreição, você vai observar que existe corpos que vai aguentar a glória celestial, que vai poder ir morar com Deus. Então no momento que você ressuscitar, você vai olhar para aquela pessoa e distinguir, falar: nossa, essa pessoa aqui, ela guardou os mandamentos, porque o corpo dela é diferente, né? Ela é diferente, ela aguenta uma glória celestial, ao termos que outros, né, vão ter um corpus terrestre, né, que aguenta uma glória menor. Então, assim como hoje em dia nós temos etnia, né, você olha para um homem na rua e fala: nossa, aquele homem é japonês, por causa que olha os traços do rosto dele, né? E olha um outro e fala: nossa, esse homem aqui é alemão, né? Assim como você vê a diferença de etnia, também vai haver diferença nos corpos celestes, corpos terrestres. Você vai poder ver essas diferenças, tá bom? E é muito legal, eu gosto, por exemplo, de falar sobre essas coisas, os reinos de glórias, né? Todas essas coisas. Mas muitas vezes, como nós vamos na igreja, né, nós temos que chamar o povo ao arrependimento. Nosso chamado exige que nós façamos isso. E Jacó, ele se sente muito triste, conforme o versículo aqui, né? Ele se sente triste por causa do pecado do povo e por ter que usar, né, uma linguagem tão forte na frente das mulheres, das crianças, e que tem um pensamento puro, né, que deveriam estar ali para ouvir a agradável palavra de Deus. Mas infelizmente ele tinha que pregar ali contra o pecado que aquele povo estava falando. Então nós podemos observar que Jacó, ele amava, né, as pessoas e se preocupava com o bem-estar de suas almas, porque do contrário, não quer se arrepender, tudo bem. Quem quiser guardar os mandamentos, guarda. Quem não quiser, não. Ele se preocupava e estava pregando sobre esse arrependimento. Bom, então Jacó, ele não fazia isso por dinheiro, ele fazia por amor a Deus. Inclusive na igreja, né, não tem chamados para pagar dinheiro. Todo chamado na igreja, ele é voluntário, tá bom? Então esse próprio serviço que eu faço aqui no YouTube, né, é voluntário, não é para ganhar dinheiro, eu não ganho dinheiro fazendo isso. Os missionários de tempo integral que saem 2 anos para pregar o evangelho, as moças, né, que saem, as sisters saem 1 ano e meio para pregar, é um trabalho voluntário. Pelo contrário, eles juntam dinheiro, suas famílias ajudam a manter esses missionários no campo pregando o evangelho. É um trabalho totalmente voluntário. Os chamados na igreja, né, presidente do coro, presidente do socorro, professores, o bispo, né, todos esses chamados estão lá e nós não somos remunerados para isso, nós estamos a serviço de Deus ali. Outra coisa que eu observo também nas conferências, né, os líderes, quando estão pregando, a gente consegue observar o carinho e amor que ele tem por nós, a preocupação que ele tem para que nós estejamos preparados para a segunda vinda de Cristo. Você não ouve ali ficar falando sobre: você tem que pagar o dízimo,
eu tenho que fazer isso preocupado com o dinheiro, e sim preocupado com o nosso bem-estar, tá bom? Então eu separei algumas escrituras que nos ensinam que nós não devemos pregar o evangelho por dinheiro. A primeira, né, que algumas pessoas usam como desculpa, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 7, quando diz assim: pois digno é o obreiro de seu salário. Tá bom? Então a palavra salário na Bíblia, ela não significa dinheiro. Nós podemos ver em Romanos capítulo 6, versículo 23, quando diz assim: porque o salário do pecador é a morte. Tá bom? Então, se nós trocarmos a palavra salário por dinheiro, ficaria: o dinheiro do pecador é a morte. Não faz sentido nenhum essa frase. Então a palavra salário na Bíblia significa recompensa. Aí sim, né, a recompensa do pecador é a morte, ou seja, é não habitar na presença de Deus, é a morte espiritual. Tá bom? Então, se nós trocarmos a palavra salário por recompensa, fica certo. Por exemplo, lá em Lucas ficaria assim: pois digno é o obreiro da sua recompensa. Então, se a recompensa do pecador é a morte, né, qual é a recompensa de quem vive o evangelho, de quem prega o evangelho? Só pode ser a vida eterna. Né? Inclusive, aqui em Mateus 10, versículo 8 e 9, diz assim: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, né, com dinheiro. Então, ele fala que de graça recebeste, de graça dai. Então nós devemos fazer de graça, pregar o evangelho, ajudar as pessoas. É dessa maneira aqui. E hoje em dia nós vemos algumas coisas diferentes, né? A pessoa começa a pregar o evangelho ali, né? E daqui a pouco tem uma mansão, tem um carro do ano. E não é esse o objetivo. Nós não podemos pregar o evangelho dessa maneira, tá bom? Então, inclusive, os chamados na igreja são voluntários e nós trabalhamos. Eu tenho o meu trabalho na minha firma para sustentar a minha família. Eu não ganho dinheiro com o que eu prego lá na igreja ou aqui no YouTube. Tá bom? Só gostaria de deixar essa mensagem, falar que eu sinto o amor do Salvador por mim, por meio dos líderes. Eu sei que eles fazem isso porque nos ama, porque ama o Salvador. Por isso que às vezes eles chamam nossa atenção mesmo ao arrependimento, para nós mudarmos alguma coisa ali que precisamos melhorar. Tá bom? Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.